Ok, minha gente, o pessoal lá do jornalismo, Marcelo, Rafaela, já me passaram que toda essa matéria lá do interior está sendo preparada. Daqui a pouco no boletim você vai assistir tudo isso, tá? Inclusive com entrevista, né? Para a gente deixar as pessoas bem a par do que está acontecendo e cobrar uma posição aí do governo municipal, né? O governo tem que dar uma posição. Ela é mulher, está vindo essa semana, a gente está conversando, fazendo um programa só com mulheres, a semana que vem também, né? E a gente está falando dos principais problemas da mulher, mas também das coisas boas. Essa semana eu falei de problemas, mas hoje a gente vai falar de coisa boa. A Tânia, como eu falei com vocês, ela superou um problema que ela tinha, uma dificuldade que ela tinha, ela superou, ela se transformou, né? Tânia, conta essa história pra gente. Olá, bom dia. Eu liguei o microfone? Tá Tá ligado? pra cima? Tá pra cima? É. Tá legal aí, Alex? Tá, né? Bom dia para todo Tá. mundo, né? Quero agradecer mais uma vez o convite, mais uma vez aqui, né, falando sobre assuntos cotidianos, né, mas assuntos interessantes que para a mulherada vale muito a pena. Da outra vez que eu vim, eu trouxe meu antes e depois, né, da Foi. bariátrica. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Dia 8 fez 3 anos, Dia da Mulher. Eu fiz no Dia da Mulher, gente, a bariátrica. Foi um presente de Deus para a minha vida. E aí eu fiz a cirurgia bariátrica e eu vim aqui da outra vez, né? A gente falou muito sobre isso. Foi muito Você legal. pesava quanto? Eu pesava. Quando a gente vai entrar para a sala de cirurgia, a gente faz a última pesagem, né? Estava dando 100 quilos e 900 gramas. Você entrou pesando 100 quilos. 100 quilos. Detalhe que eu tenho 1,53 m, né? Mas você chegou a pesar mais? Não, Você ficou, era nessa faixa de sempre 100 quilos. nessa faixa de 100 quilos. Isso afetava demais a vida, né? Muito, muito. Saúde. A saúde toda. Eu tinha pressão alta, apneia do sono, tinha problemas nas articulações. Os meus pés, eu tinha aquele. A gente chama de esporão, né? Mas Sim, tem um esporão. nome científico, né? Agora eu esqueci, Mas o gente. esporão. O esporão, o popular esporão. E eu tinha muito problema com isso. E aí, e fora a autoestima, o cansaço, você não conseguia acompanhar os seus filhos numa brincadeira, né? Eu tinha medo de fazer certas coisas, né? Esses dias eu estava até comentando com o meu filho, quando a gente foi passear em Portugal, um determinado um passeio que a gente fez, eu ainda não tinha feito a cirurgia, e eles fizeram um passeio num teleféricozinho, em cima do, do Zoológico de Lisboa. Lá eles têm um teleférico pequenininho, cabem 2 pessoas no máximo, que anda o zoológico inteiro. E aí meu filho foi, meu marido foi, minha filha foi, e eu não consegui, porque eu tinha medo do teleférico despencar. Ai, olha só, ela despencou o teleférico. Sendo que meu filho pesava muito mais do que eu. E ele foi. E meu filho tem 1,90 m, grandão. E eu tive muito, então eu era muito travada, né? Era muito travada em tudo. Eu era travada de aparecer, enfim, né? E tive uma depressão muito forte. Eu vou entrar na depressão. Você sempre teve excesso de peso ou Não, foi adquirindo ao não. longo dos anos? Até meus 20 anos, eu tinha o corpo que eu tenho hoje. Sim. Normal, assim, né? Nunca fui magrelinha, né? Que é modelinho, barbezinha e tal. Sempre fui cheinha, mas nunca passei dos 60 quilos. Eu casei com 59 quilos. Nunca tinha passado Que é dos um peso 60. É um peso bom para mulher. normal, né? De É. brasileira. Brasileira é cheinha mesmo, É nessa faixa, né? 59, 60 quilos. É. E aí você foi engordando. Começou E a aí engordar. eu comecei A a partir de engordar na minha quando? gravidez, na primeira Na gravidez. primeira. Na primeira Que é gravidez eu do teu filho. engordei do meu filho, do menino. Eu engordei 18, 17 quilos, né? E aí não consegui voltar. Não voltei. Voltei um pouco, mas não voltei tudo. E quando eu engravidei da menina, eu já estava muito acima do meu peso. Eu já estava 15 quilos acima do meu peso quando eu engravidei da menina. E foi aí que desandou mesmo. Que aí eu cheguei a 80 e poucos quilos e eu não conseguia voltar. E aí voltei um pouco e ficava naquela sanfona, né, Hélio? Porque até eu queria abordar também, não é bem o nosso assunto hoje, mas é bom falar, que aquela cantora bonitinha, linda, aquela menina Paula, né? Paulinha? É Paula o nome dela? A cantora
de um grupo famoso, Calcinha Preta. Ah, sim, o Calcinha Preta. Ela morreu agora, então, né? ela faleceu por conta de tomar remédio para emagrecer É a em Paulinha. excesso. E saiu o laudo, eu acompanhei o laudo, e eu tomava muito remédio para emagrecer. Eu tomava absurda. Era assim, eu ia no médico, tomava aquele remédio, aí emagrecia, aí estava bem, parava de ir, parava de tomar, voltava tudo de novo. Ah, não vou nele não, porque ele é ruim. Não é o médico que é ruim. É a gente que fica nessa sanfona. E eu vivi isso durante quase 20 anos. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, até que chegou um ponto que não fez mais efeito. Aquilo tudo não fazia mais efeito. E aí foi quando eu entrei em depressão, e aí foi quando realmente meu peso foi lá em cima, lá nas alturas, e nada fazia emagrecer. Você entrou em depressão porque a depressão é uma doença. Você entrou em depressão por ser uma doença ou você adquiriu a depressão? É óbvio, porque você não conseguia mais emagrecer. Como é que você conduziu esse momento de depressão? E até onde você chegou com a depressão? Eu fui, assim, eu me trancava muito, eu me fechava muito, eu não falava com ninguém. Foi quando eu fui morar na Tijuca. Não é bem Tijuca, mas a gente fala Tijuca, mas não é bem na Tijuca, ali na rua, acho que Sebastião Teixeira, prefeito Sim. Sebastião Teixeira. Eu morei ali 1 ano. E foi quando foi quando disparou mesmo, assim, que a depressão veio muito profunda, veio muito forte. E de eu ficar trancada dentro do quarto, com a cortina fechada, tudo fechado. E eu morava num apartamento lindo, de luxo, lindo, lindo, lindo. Não é a minha realidade, Hélio. Eu prefiro morar no meu dom. Prefiro morar lá no meio do povo, no meio dos meus vizinhos. Eu sentia muita falta dos meus vizinhos. Sim. E aí foi quando eu fui morar lá. E aquele apartamentão lindo e tudo bonitão, e no centro da cidade, e tinha tudo, academia, e eu não desfrutei de nada do que tinha naquele apartamento, porque eu só ficava trancada dentro do quarto. E foi, na verdade, assim, eu entrei em depressão por conta de coisas do passado, né? Depois, com tratamento, com a psicóloga, fui entendendo o que estava acontecendo comigo, mas eu engordei eu engordei mais ainda por causa da depressão. Eu estar acima do peso também me causou um pouquinho de depressão, mas eu engordei mais por conta da depressão, porque aí eu comia e, como os remédios não faziam mais efeito, eu também larguei de lado, não mexi mais, não tomei mais, e aí eu comecei a ficar. Eu cheguei num ponto que eu levantava de manhã só para botar comida para minha filha, para ela ir para a escola. Pedia ao meu filho para levar, porque a gente morava bem pertinho da escola deles. Eles estudavam ali no Espaço e Vida, bem pertinho. E aí meu filho levava ela e eu voltava para a cama. E quando dava 5 horas eu levantava, pedia para ele buscar de novo, ficava olhando ele da varanda, ele ia, voltava, e eu voltava para a cama de novo. Então, assim, eu perdi 1 ano da vida dos meus filhos, eu perdi 1 ano da minha vida. Afetou a tua vida toda, com teu marido, com teus filhos, afetou tudo. O Marcinho quase saiu de casa nessa época. Porque eu acho que ele não conseguia entender o que estava acontecendo, e eu estava muito, como é que eu vou te explicar? Muito fechada, eu não queria nem que ele entendesse. Eu não queria, sabe? Uma coisa assim, eu não queria mais viver, Hélio. Eu não queria mais viver. Eu me deparei, eu vou falar isso aqui porque eu acho que tem alguém que precisa ouvir isso. Eu me deparei um dia, parada na janela, olhando para ver como que eu poderia tirar. Eu só contei isso para Marcinho 2 anos depois. Tentando tirar a tela de proteção para acabar com a minha vida, porque eu não queria mais viver. E aí foi quando eu olhei para baixo, e eu tenho certeza que foi Deus, não tem outra explicação, eu ouvi o grito da minha filha. Quando eu olhei para baixo, eu me vi lá e ouvi o grito da minha filha. E eu ainda saí da janela e fui ver o que a minha filha estava gritando. E ela não estava gritando. Ela não estava. Deus fez eu ouvir o grito dela. E aí, por isso, eu voltei. E aí, às vezes, as pessoas, né? Tem pessoas que criticam muito. Aí se suicidou, se matou, não sei o quê, mas só quem passa, chega um ponto do que eu cheguei, entende o que a pessoa está sentindo. A dor da alma é muito maior do que a dor física, né? Quer dizer, o que você sente
foi tão forte que você poderia realmente ter acabado com a vida. Porque a depressão é uma doença muito, né, sabe. muito perigosa e que tem muita gente que não dá importância. No domingo passado, minha gente, por volta de 11 horas da manhã, eu estava no Comari, quando chegou a notícia da morte do Nelson, policial. Muito triste. Né? Você conhecia o Nelson? Conheceu? Não, eu vi a reportagem. E o Nelson sofria de depressão, a gente sabe o que aconteceu. Eu sei tudo o que aconteceu ali com o Nelson, um negócio terrível aquilo ali. Mas vida que segue. Aí, não, fala. Não, pode falar. Aí, você falou que naquele momento foi Deus. Vocês são da Missão Metodista Beldon, onde eu vou também, lá da Gabriela. Pastora Gabi. O que entrou na sua vida, em que momento entrou na sua vida a espiritualidade? Então, eu já era eu me converti com 17 anos. Você já era da igreja? Com 17 para 18 anos. Foi quando eu tomei a decisão e me converti, porque eu tive esses problemas de vez em quando eu tinha esses problemas de depressão, mas não era nada muito sério. Mas aí um dia eu tive uma crise hoje eu entendo o que era. Na época eu não soube o que era. Né? Eu estou com 42, então isso há quase 25 anos atrás, a gente não falava muito sobre isso, né? Sobre crise de ansiedade, crise de pânico, crise de fobia social. Não existia, mas na verdade existia. A gente é que não sabia. Né? Então eu tive uma crise dessa, eu tive uma crise de pânico. E aí foi quando eu estou com meu marido desde os 16, né? E aí foi quando ele me falou, não, nós vamos para a igreja, porque ele é filho de pastor. Meu sogro é pastor Paulo Azevedo, da Casa de Oração, e do bairro São Pedro. E aí foi quando ele falou, não, nós vamos para a igreja. E aí a gente começou a ir para a igreja. E aí, depois de um tempo, quando eu estava nessa depressão profunda, eu parei de ir na igreja. Eu não fui mais, eu parei de ir. E o pessoal dessa igreja não me procuraram, tudo bem, não tem problema, porque eu creio que cada um tem os seus problemas, enfim. Mas, e eu fiquei nessa depressão. Aí, quase um ano depois, um casal de pastores da igreja foram na minha casa, dessa mesma igreja, conversaram, mas, né, quem me ajudou muito também nessa época foi o pastor Jonathan, a pastora Clarissa. Eles não são da cidade, eles voltaram, eu acredito que eles tenham voltado para a cidade deles, mas eles eram da Metodista do... Vale Paraíso. Não, da Tijuca. Da Tijuca. Metodista Projeto Tijuca. E nessa época eles me ajudaram muito. Me receberam na casa deles, sabe? Oraram por mim e me abençoaram muito a minha vida. E aí, depois que eu voltei para o meu dom, né? Que aí eu voltei para o meu dom, a pastora Gabriela já é minha amiga de anos e anos e anos. E ela sempre me chamando, me convidando para ir lá na missão. Eu ia de vez em quando, fui no aniversário dela, fui e tal, de vez em quando eu ia. Mas um dia eu entrei pela porta numa quinta-feira, eu até falei isso numa ministração que eu dei na quinta-feira, não sei se você foi, eu não lembro se você assistiu. Eu falei sobre isso, que eu entrei numa quinta-feira, depois do culto da quinta, eu entrei correndo, eu mandei uma mensagem para ela, eu preciso conversar com você urgente. Ela falou, venha para cá agora. Eu contei para ela o que estava acontecendo. Eu estava me separando. Eu e Marcinho, a gente tinha tomado a decisão de separar, e eu falei para ela que eu precisava de ajuda. E ela falou, vem para cá agora. E aí eu entrei correndo lá, e ela me recebeu. E aí, a partir daquele dia, ela orou com a gente, e Deus fez uma transformação. Você estava em plena crise. Plena crise. E não tinha operado ainda? Já. Já tinha? Já tinha operado. Eu já tinha uns meses de operado. Eu operei em março, e isso foi em setembro. E aí eu entrei lá e ela me recebeu, e ela acolheu a minha família, ajudou a gente, orou, e Deus fez uma transformação na minha vida a partir daquilo dali. No meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, psicológica, e aí... A gente tem as recaídas, né? Agora segura um pouquinho aí, você vai continuar falando, que eu tenho que ir para o comercial, mas eu tenho aqui algumas pessoas participando. Jennifer Ramos, maravilhosa, botou aqui para você. Linda. Simone Viana, muito determinada, guerreira maravilhosa. Beijo, Valéria Simone. Carvalho, lindona. Ah, minha amiga. Sérgio Raposo, um grande abraço para essa pessoa maravilhosa. Sérgio também mandando um abraço para mim. Obrigado, Sérgio. Abraço, meu irmão.
Carol Andrade e sim. Ricardo da Cruz. Amiga linda. As Linda. pessoas participando. Suelen Cabral, linda. Suelen. Beijo. Carol Andrade, eu estava nesse dia. Estava, Estava Carol. lá nesse dia. Estava, minha amiga linda, que Deus me deu de presente. Dizendo que você é uma inspiração. Aliás, você Presente realmente de Deus é uma pra minha inspiração. vida, Por Carol. isso você está aqui hoje, no mês internacional, do Dia Internacional da Mulher. Porque mulheres precisam da sua ajuda. Você vê, quando você esteve aqui da outra vez, você contou a tua história com fotos e tudo, a gente conseguiu 2 pessoas que precisaram da sua ajuda. Precisavam tanto. Uma delas está indo, tem conversado comigo, uma moça de 20 e poucos anos, tem conversado comigo e ela está sendo tratada. Ah, que bom. Cíntia Caroline Lanas Pacheco. Minha prima lá de Minas. Ela botou aqui, guerreira, prima maravilhosa, Minha amo linda, demais. saudade de vocês. Pessoal lá de Rio das Ostras também acompanhando a gente. Alessandra? Não, Oswaldo Carracena, meu tio, lá em Rio das Ah, Ostras. sim. Né? Enfim, eu tenho um comercial agora, quero falar com vocês da Original Drogaria, Drogaria Original, vários bairros, Alto, Várzea, no interior, Bom Sucesso, Vargem Grande, já está aí na tela, estão aí na tela os telefones da Original Drogaria, o da Várzea do Delivery, 2742-2727, do Alto 2642-0050, de Vargem Grande 3643-2727, de Bom Sucesso 2641-1886, delivery de Bom Sucesso. Aliás, Bom Sucesso hoje está em festa, né? O pastor Eliseu hoje está completando 10 anos de pastorado, né? Tem uma festa lá na igreja dele, ali em Bom Sucesso, me convidou. Ainda não sei se eu vou poder ir, porque o pastor Davi também já me chamou para ir junto com ele. E tem uma festa legal hoje lá em Bom Sucesso. Vamos ver. Pedro Ivo entrou aqui. Deus continue a te abençoar, você e sua casa. Amém. Pedro Obrigada. Ivo. Rapidinho para o comercial, a gente volta já.